Olá, gente, tudo bem? Professor Edu aqui com vocês novamente. Conversar hoje sobre um tema que considero muito importante, talvez o tema até mais importante da geografia durante o ensino médio, pré-vestibulares, que é o tema agricultura e, sendo mais generalista, espaço rural. A gente vai ter uma introdução sobre esse tema, eu justificando porque a considero bastante importante, porque a maioria dos nossos alunos espalhados aí pelo Brasil somos todos urbanoides, né? E os urbanoides, eles têm uma dificuldade de contato com o espaço rural, até porque é assim que funciona, né? Somos das cidades, umas cidades maiores, outras menores. As cidades maiores, o contato com o espaço rural é menor ainda, né? As relações de trabalho, as relações de produção, a gente tem uma certa dificuldade, daí a justificativa, daí a minha justificativa, né, de considerar esse tema muito importante para tentar entender um pouco mais da lógica do espaço rural. Vamos lá, eu vou aqui dividir a tela com o PowerPoint com vocês, vou agora colocar pequenininho, vou espelhar minha tela e a gente avança aí no espaço rural. Eu vou usar o termo de revoluções agrícolas, até porque é um termo correto. A gente vai contar uma historinha rápida, deixa eu colocar aqui também. Vamos avançar desde a revolução mais antiga, neolítica, passando pela revolução agrícola, que tem a ver com o período da revolução industrial, e chegando até o século XX e XXI, tá? A gente começa aqui falando um pouco da Revolução Neolítica, que é essa mais antiga, onde houve, aqui já dando spoiler, pulando para a parte final, para ser mais rápido, a sedentarização. Por que a possibilidade da sedentarização? Pela domesticação de animais e vegetais. Sim, gente, eu posso usar o termo domesticação para vegetais, tá? A partir do momento que você entende o ciclo, ou da reprodução, ou o ciclo pensando em idades e até produção de vegetais, a gente pode usar o termo domesticação de vegetais também. E aí o ser humano, nesse momento aqui, da chamada crescente fértil, né, essa região aqui, que pega entre o rio Tigre e Eufrates, Mesopotâmia, Vale do Nilo aqui, a gente tem a possibilidade de sedentarização. Afinal de contas, os seres humanos deixaram, em parte, de ser caçadores e coletores e se sedentarizaram por conta da produção de alimentos, né? A Revolução Agrícola, ela acontece na esteira dos avanços tecnológicos, e o campo passa, até então, ser bastante requisitado como nunca foi. Porque com o aumento da importância das cidades, por conta da Revolução Industrial, por conta do aumento da demanda por alimentos no espaço urbano, até porque lá não se produz o alimento, tá? O campo é pressionado a dar conta do recado. Então, o campo dá um jeito, se moderniza, né? Foi o que aconteceu. O campo se utiliza, podemos utilizar o termo, nos rudimentos do início da mecanização, aproveitando a inovação tecnológica da própria Revolução Industrial. Tá? Então, a gente tem aí pastos artificiais, onde você aumenta a produtividade, né? Você desmata e planta o próprio capim, né? Adubos, não estamos falando ainda de adubos mais sofisticados. A rotação de culturas, poxa, mas tudo isso já existia na Idade Média, de alguma maneira, mas era modesto. Isso se torna mais eficiente nesse período da Revolução Industrial, onde existiu a Revolução Agrícola. Tá? E aí algumas imagens que retratam esse momento, esse avanço da Revolução Agrícola. Tudo bem? Período da Revolução Industrial, a gente tem aí 1750, 1770, 1780, não existe um ano para a Revolução Industrial, e sim esse período, tudo bem?
Aí a gente avança para uma situação mais atual, especificamente no século XX. Eu gosto de usar o termo que a Revolução Verde ela é uma relação mais intensa entre agricultura e indústria. E quando que isso aconteceu? Foi década de 60 e 70 do século passado. Muita gente pensa na Revolução Agrícola e comenta da Ásia. É verdade. Mas, teoricamente, a Revolução Verde começa no México, se aventura para a América do Sul, e sim, e vai lá para o lado asiático, alguns países da África. Qual a intencionalidade? A Revolução Verde, até entre aspas, patrocinado pela ONU, era para acabar com a fome no mundo. Poxa, um objetivo bastante nobre, né? Mas eu não vou dar nenhum spoiler, mas você já sabe, isso não aconteceu. Existem milhares, milhões de famintos no mundo, ainda hoje, no século XXI. E lá vai uma provocação minha, né? Me parece uma vergonha discutirmos a fome no século XXI, né? O que a Revolução Verde trouxe de bom? E trouxe e resolveu algumas coisas, melhorou algumas coisas, teve efeitos colaterais positivos e negativos, tá? As sementes mais selecionadas. Eu não estou falando de transgenia ainda não, tá? Sementes selecionadas. Adubos químicos, os agrotóxicos entrando com bastante intensidade, que faz mal à saúde, alguns vários foram e são proibidos, mas que isso aumentou a produtividade é inquestionável. Eu não sou a favor de agrotóxico não, tá, gente? Mas tentar entender. Muitos utilizam um termo menos agressivo, afinal de contas as palavras têm poder, né, de agrodefensivos, para não ser tão agressivo com esse tipo de produto, tá? A mecanização se fortalece, sem dúvida alguma, e a consequência boa, uma delas, é o aumento da produção e também o barateamento da produção. Poxa, Edu, mas isso contribui para acabar com a fome. Contribui, diminuiu em algumas situações, até porque as populações puderam comprar mais por conta do preço, que ficou mais barato de produtos básicos. Mas veja bem, consequências ruins dessa heavy verde, que eu gosto de chamar. Do ponto de vista ambiental, por conta dos agrotóxicos, por conta de adubos químicos, a poluição dos solos e das águas. Poxa, Edu, mas não se planta na água, se planta no solo. Ok, mas vem a chuva e parte desses agrotóxicos são levadas em filtro no lençol freático ou vão diretamente aos rios, né? E do ponto de vista social, algo bastante triste aconteceu. A mecanização trouxe desemprego e quem tentou, de fato, implantar a Revolução Verde, que tem um custo por conta da modernização, esses produtos acabam custando mais caros, esses insumos, né, agrícolas acabam custando mais caro, pessoas, famílias, produtores não estavam preparados e acabaram se endividando e chegando à ruína dos seus negócios. Ah, Edu, mas teve gente que se deu bem, deu certo. Ok, gente, não há dúvida, mas eu tenho que colocar aqui as consequências boas e as consequências ruins, e elas existiram. Tanto que a ONU reconhece que a intencionalidade da Revolução Verde, infelizmente, não atingiu seu objetivo. Tá? Você teve o aumento da produção, muitas vezes em países pobres, mas isso teve como consequência o aumento da exportação desses produtos para países ricos, que é quem tem o dinheiro para comprar. Então tem um caráter meio cruel, mesmo que tenha sido um efeito colateral não previsto, mas acabou acontecendo. Uma outra situação, a Revolução Verde trouxe na sua esteira o fortalecimento do agronegócio, ou do agrinegócio, ou do agrobusiness, são termos aí sinônimos, tá? E no século XXI, eu vou usar uma palavra por conveniência, é uma palavra provocativa também, houve um retrocesso. Como assim retrocesso? Várias pessoas ao redor do mundo estão dispostos a consumir produtos orgânicos que são mais caros por conta do exagero do agronegócio, ou seja, pelos OGMs, que a gente já vai falar, ou seja, pelo excesso de
agrotóxicos. Então, quando eu usei o termo retrocesso, não é retrocesso, foi uma provocação, mas de volta às origens, tá? Porque a agricultura, na sua história, ela sempre foi orgânica, não tinha a questão de você mudar o ritmo da natureza, de agrotóxicos e nada disso, tá? Então, existiu esse retorno às origens. Pessoas ao redor do mundo estão dispostas a pagar mais por alimentos mais saudáveis, tá? Aqui uma charge do Greenpeace, aqui representado de uma forma mais estereotipada um indiano. A Índia é um país que participou de forma ativa na Revolução Verde. Tristemente, é o país que tem mais número de famintos no mundo, é uma consequência direta da Rev Verde. A Rev Verde acabou contribuindo por conta desses itens que eu coloquei. E aqui ele faz uma crítica, ele está sendo enforcado pela Revolução Verde, Green Revolution, e está sendo queimado pela Revolução Genética. E aí entra a questão dos OGMs ou dos transgênicos. Você pode encontrar das duas formas. Normalmente são termos populares em provas de geografia e de biologia, tá? Organismos geneticamente modificados. Aqui, só para a gente entender rapidamente, característica. Você tem uma característica aqui desejada, por exemplo, uma resistência a determinado fungo que existe em uma bactéria. Você pega essa característica e coloca aqui na variedade comercial ou original. E aí você tem a nova variedade com mudança genética. Tá? As sementes originais, naturais, são chamadas de sementes crioulas. Tá? Semente crioula, e que, eu não vou dizer que entrou em extinção, porque é exagero, mas perde popularidade, sobretudo em relação a alguns grãos. Tá? Aqui só uma tabela com os países que mais produzem transgênicos no mundo. O Brasil está em segundo desde 2010. Passamos os hermanos argentinos, por conta da soja transgênica. É por conta do milho, porque a nossa soja já está transgênica faz tempo. Então, o avanço foi do milho, da soja já é grande. Tá? Esses são os principais países aqui que produzem transgênicos. Boa parte para exportação. Críticas que se faz ao transgênico, né? Soja transgênica preocupa a população. Aqui, que palhaçada, eu comi a soja transgênica e não aconteceu nada, e aí o rabo de um lagarto, sei lá, né? Aqui, as pessoas tão pobres e que, no seu desespero, aceita até transgênico. E aqui, experimenta transgênico, também uma crítica aqui, uma charge, que os alimentos são transgênicos, são alimentos diferenciados, né? Gente, o fato é o seguinte, a gente não está aqui para falar de transgênico durante a aula toda. Se não descobrirem algo grave como efeito colateral do consumo de transgênico, e até hoje isso não existe, eles vieram para ficar. Porque aumenta a produtividade. Edu, mas a semente é mais cara. É nada, já era essa história. Tá? Edu, mas tem venda casada. Isso tem. Você compra uma semente transgênica, tem que comprar um agrodefensivo ou um adubo especial para ele, senão não desenvolve bem. Mas mesmo assim, as pessoas ou os grupos produtores se sujeitam porque vale a pena a produção. Ela rende muito mais e é menos vulnerável às intempéries climáticas e à devastação por pragas. Tudo bem? E aí, aquilo que eu comentei naquele outro slide, a reação ao exagero, para alguns, desse agronegócio, dessa industrialização do campo, dessa impessoalidade, pela falta de respeito do ritmo da natureza. E aí também tem o apelo super, hiper natural, que o agronegócio é Darth Vader e o produto orgânico é Luke Skywalker, total. Eu acho que existe um certo exagero dos dois lados, mas eu estou te oferecendo esse embate que existe, né? E o produto orgânico aqui, uma imagem aqui, ó, melhor para a vida de todos no planeta. Aqui, o Chico Bento e a Rosinha, tal.
o campo, uma sustentabilidade, um respeito com o ritmo da natureza, o respeito com os animais, porque alimento orgânico não é somente alimento livre de agrotóxico. Ele é normalmente vinculado a uma agricultura de base familiar, que respeita o ciclo da natureza e o meio ambiente. Então, não é, orgânico, é sinônimo de produtos livres de agrotóxico. É também, mas tem isso que eu acabei de comentar. Ok? E aí o fortalecimento, eu trouxe algumas imagens para vocês, no mundo mais desenvolvido, é muito forte o apelo dos orgânicos. No Brasil, isso vem se fortalecendo. Essa foto aqui eu tirei numa rua pequena lá em Nova York. E aí você tem o quê? Olha o tamanho do caminhão gigante fortalecendo a questão dos orgânicos. Aqui são as gôndolas de mercados no Brasil que vem ganhando força. O produto orgânico ele é declarado por 2 motivos. Porque o público quer e porque é mais caro. Então você tem que identificar. Você não compraria uma cenoura mais cara sem saber o motivo. Então por que ela é mais cara? Porque a produção é menor, porque não usa agrotóxico, tal, e por aí vai. Aqui também tirada de uma gôndola de supermercado em país desenvolvido. Tá? E vamos para o espaço rural e tipos de produção. Tá? Depois dessa rápida introdução, a gente vai avançar sobre esse tema. Produção intensiva e extensiva. Existe uma falsa ideia de que intensivo é pequeno e extensivo é grande. Está errado, gente. Não tem uma relação com o tamanho. O tamanho da propriedade não define a classificação. Uma propriedade pode ser pequena e ter produção intensiva. Então, é o uso e otimização da área que a classifica como intensiva e extensiva. Claro que o sonho de muita gente, ou praticamente de todo produtor, é ter área intensiva, porque é a otimização máxima da área. Mas para isso precisa do quê? Precisa de dinheiro e não é tão fácil assim. Então a produção extensiva, ela acaba sendo mais popular para pessoas ou para grupos que são menos capitalizados, porque não tem condição de investir em tecnologia para transformar a área extensiva em intensiva. Ok? Aqui algumas imagens do que seria uma área mais intensiva. E aqui 2 imagens pensando em algo mais extensivo, com menos otimização, com a mão de obra mais popular, no sentido de mão de obra de pessoas e não de máquinas, né? E agora é um título, a agricultura itinerante de subsistência e a roça, tá? Não são sinônimos. No Brasil, basicamente sim, mas a gente normalmente fala de agricultura itinerante. Ela vai mudando de lugar por conta da fragilidade do solo. Ainda para limpar a área, existe o quê? A queimada, que prejudica o solo ainda mais. Pô, mas esse pessoal também, né, sabe que prejudica e põe fogo. Gente, é aquilo que eu comentei. Não que eu seja um cara do campo, mas eu entendo um pouco da realidade, é minha obrigação. Limpar uma área sem maquinário é osso. O pessoal põe fogo, fica mais fácil, é muito mais prático, tá? Olha o termo, itinerante de subsistência. Você acha que é rico, gente? É um tipo de produção pobre. Não dá para ter uma grande área, afinal de contas, se as pessoas são pobres, pequenas e médias propriedades, no máximo. Mão de obra familiar comum no campo ainda hoje, sobretudo com as famílias mais frágeis socialmente, né? Mão de obra familiar. O nascimento de um filho, muitas vezes, na cidade, ele é mais visto como, obviamente, é visto com alegria, mas também com preocupação de custo. No campo, ainda existe uma tradição cultural de que o filho também é visto como ajuda na roça. Eu estou falando desse nicho mais específico, né, da subsistência. As técnicas rudimentares, e esse outro item um pouco maior, mas eu faço questão de colocar para a gente entender melhor,
parte da produção pode ser vendida nas cidades próximas. Normalmente, a subsistência tem uma relação de 75% para consumo e 25% de excedentes, tá? Mas esse local não é uma grande cidade próxima, porque o entorno da grande cidade também custa caro. Edu, mas o solo pode ser ruim, mas a possibilidade de aumentar a lucratividade é grande. Então, esse cara que é mais descapitalizado tende a estar distantes de grandes centros grandes centros consumidores e até produtores, tá? Daí esse item que eu coloquei para vocês agora. E, obviamente, não gera grande acumulação de dinheiro. O nome já diz, subsistência. As pessoas, não que subsistem, mas as palavras têm poder, né? Você consegue sobreviver de forma mais humilde. Aqui algumas imagens do que poderia representar a subsistência e a roça, tá? As técnicas rudimentares aqui relacionadas aos equipamentos, tá? O plantio à mão de obra muitas vezes familiar, mais uma vez aqui as técnicas e a produção mais extensiva por conta da falta de capitalização. O plantation. Plantation, ele é uma herança colonial que ainda movimenta setores da agricultura na América Latina, África e parte da Ásia. Tá? Vem sendo substituído, no Brasil também vem sendo substituído, por empresas agrícolas mais modernas, mais competitivas. Tá? Mas tem uma relação com grandes propriedades, sim. A produção é grande. Edu, então é produção intensiva? Depende, porque às vezes, por utilizar mão de obra mais barata, até com um termo que eu gosto de colocar aqui, não que eu goste do termo, né? Escravo ou semi-escrava? Como é que não existe mais escravidão? O termo hoje mais correto seria uma mão de obra ou um trabalho análogo à escravidão. Mas eu gosto de colocar esses termos mais agressivos para não minimizar esses problemas que existem também no Brasil, né? E muitas vezes no espaço rural. A pessoa é tão mal paga que é semi-escravo, ou a escravidão por dívida, mas isso falaremos num outro momento, tá? Como é uma herança colonial, é voltada à exportação, um tipo de produto, e normalmente produtos que não dá para produzir em clima temperado, produtos tropicais, tá? Edu, mas aqui não dá para saber o que é. Você colocou uma imagem que isso daí pode ser uma grande empresa agrícola mecanizada. Pode, mas aí eu coloco embaixo que supostamente isso é colhido através dos boias frias. Isso fortalece, de alguma maneira, o termo plantation, porque você não tem a mecanização, tá? Isso aí dificulta um pouco mais a inserção de quem utiliza um trabalhador manual com grande desgaste físico em uma empresa agrícola. Fortalece a ideia do plantation. O cinturão verde, esse termo, Green Belt, surge nos Estados Unidos, tá? Muito popular, próximo a grandes centros urbanos. São pequenas propriedades, por quê? Também justificando. Perto de grandes centros urbanos, o preço da terra é caro. Não compensa você ter um fazendão na periferia de Salvador, ou de São Paulo, ou de Fortaleza, por exemplo. Não compensa. Tá? Você tem áreas menores, mas elas são menores, mas produzem bastante para otimizar essa área. Aí, então, Edu, então esses caras têm mais grana. Sim, esses caras têm mais grana. Tá? É para consumo local. Isso não impede você vender para outros lugares ou até exportar, mas a característica é geral. Se você não produz tanto por conta da limitação da área, e se você tem um grande centro consumidor próximo, tu vai vender ali, caraca. É consumo local, ok? Esse item eu mantenho, ele se descaracteriza um pouco, eu vou justificar, tá? De horta, de fruta e de granja. Granja normalmente tem a ver com galináceos. E gado leiteiro para laticínio.
com o avanço da tecnologia e, inclusive, de containers frigoríficos, a questão do gado leiteiro próximo, isso se enfraquece um pouco, tá? O tempo aqui não está muito bom, não. Está um pouco frio, minha garganta está pegando. Então, o que acontece? Esses laticínios podem estar cada vez mais distantes, mas ainda é uma característica do cinturão verde. E, sobretudo, hortaliças. Alface, manjericão, que são mais frágeis, se planta normalmente no cinturão verde. Tá? Esses caras aqui ganham uma grana até para poder se modernizar e manter o produto com alta qualidade. Essa foto aqui eu acho muito legal. Essa foto aqui é de Mogi das Cruzes. Quem é da região de São Paulo sabe. Fica próximo à Grande São Paulo. E essas tonalidades de colores diferentes são produtos diferentes para servir a região de São Paulo, tá? Da cidade de São Paulo. Aqui também é estufa. Não dá para perceber ainda porque está muito verdinho, né? Aqui os morangos também, você tem técnicas de plantio. Você percebe aqui para evitar partes relacionadas a climas mais frios no inverno, tal, você mantém uma temperatura ambiente. Isso tem a ver com técnicas para a produção intensiva. E a jardinagem, que a gente vai finalizando, pouco comum no Brasil, acontece em algumas áreas de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, mas pouco comum, muito comum na Ásia e Sudeste Asiático. São pequenas propriedades, mão de obra familiar, até porque no Sudeste Asiático, naquela porção mais extrema da Ásia, tem muita gente, né? Então a mão de obra se faz importante. Produz bastante. A Revolução Verde ajudou esses caras na produção, no aumento da produção com sementes selecionadas, tá? E até com insumos mais modernos, como eu acabei de colocar, sementes e insumos. Não obrigatoriamente a técnica de terraças, que é esse plantio em área com inclinação do relevo maior, é uma característica da jardinagem obrigatória, mas é comum a gente relacionar jardinagem à plantação de trigo e, sobretudo, de arroz, e em áreas inclinadas do Sudeste Asiático, mas também tem em áreas planas. Tá? Olha que bonito. O Japão também tem uma grande produção relacionada a plantio em curvas de nível ou em terraceamento. Quando o terreno é mais inclinado, é terraceamento. Quando é um pouco mais suave, é plantio em curvas de nível, onde é possível até a mecanização. Aqui não dá para mecanizar, tá? Nem aqui e nem aqui. Tem que ser o quê? Mão de obra mesmo e muitas vezes familiar. Tudo bem? Gente, encerro por aqui a nossa aventura sobre o início do espaço rural. Vou descartar aqui. Vou voltar à nossa realidade e me despeço de vocês hoje. Tchau, gente. Obrigado.